Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo no seu coração. Estou aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus para você. No último vídeo eu falei de oração, do poder da oração, de como é importante orarmos. E orando, alcançaremos as nossas bênçãos. E hoje nós vamos falar de amor. Vamos falar de uma passagem da Bíblia que está no livro de Lucas, capítulo 15, iniciando no versículo 11 e vai até o versículo 32, que é a parábola do filho pródigo. Então diz assim a palavra do Senhor. E disse, quem disse? Jesus. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Então aqui nós temos os primeiros versículos que contam essa história magnífica. Então, esse pai tinha 2 filhos e um dia um desses filhos pediu a ele que entregasse a sua parte da herança, porque ele queria ir embora. E esse pai, então, atendeu o pedido do filho. E o texto diz que ele dividiu a herança entre os 2 filhos, porque na antiguidade, no Oriente Médio, o filho mais velho ficava com a maior parte da herança. O filho mais novo ficava com menos, e assim ia. E se tivesse filhas, os filhos mais novos ficariam com menos ainda. Mas esse pai fez diferente, dividiu a herança entre os 2. E o filho então juntou as suas coisas e foi embora. Com certeza, esses bens se consistiam em campos, casas, gado, mas o filho não poderia levar essas coisas. Então, o que se entende no texto é que ele trocou essas coisas todas por dinheiro que podia carregar e foi embora. E o texto diz que ele foi gastar toda a sua fortuna dissolutamente. Passado algum tempo, o dinheiro acabou. E ele então foi procurar trabalho. O único trabalho que encontrou foi vigiar porcos. Agora, para os hebreus, vigiar porcos era uma coisa imunda. Era o último trabalho que ele poderia ter conseguido na vida. E a Bíblia diz que a fome chegou naquela terra e ele não tinha o que comer. Então ele cuidava dos porcos e a única comida que ele via na frente dele era uma comida dos porcos, a bolota dos porcos, a Bíblia diz. E ele sentiu vontade de comer aquilo. E ali, com certeza ali no meio daquela lama, olhando para aquela comida dos porcos, lembrou-se de sua casa e bateu o arrependimento. Então ele disse a si mesmo: na casa de meu pai, até os trabalhadores de meu pai comem melhor do que eu. E a saudade bateu, o arrependimento. Então, ele no último esforço, resolveu voltar para a casa do pai, temendo que talvez chegasse na casa do pai e o pai não aceitaria, porque ele levou o que era dele, recebeu a sua herança, a sua riqueza e foi embora, e não soube administrar. E ali ficou na miséria, na mais completa miséria. As pessoas costumam dizer que a mais completa miséria é o fundo do poço, mas a miséria desse jovem foi o curral dos porcos. Amados, e o que aconteceu então?
ele voltou. E aquele pai, a Bíblia diz, o texto diz que de longe aquele pai olhou e viu aquele filho vindo pelo caminho. E ele então sai correndo e chegando lá encontra aquele filho e o abraça. Oh, aleluia! E o abraça, e o aperta, e o beija, e o traz para casa. Chegando em casa, ele disse para o seu servo: pega a melhor roupa. Pega aquela roupa que eu preparei para ele enquanto ele estava para lá, porque eu tinha certeza que ele voltaria. E pegaram a roupa e vestiram naquele jovem, deram um hiper banho nele, vestiram uma roupa nova, colocam um anel no dedo, colocam uma sandália nova nos pés. E eles colocaram um anel precioso no dedo, uma sandália nova nos pés. E aquele pai quis comemorar e pegou o bezerro cevado, aquele bezerro separado, que foi cuidado, alimentado de forma especial para um dia especial, aleluia. E aquele dia especial havia chegado na vida dele. E ele então mandou matar o bezerro cevado e fez uma festa, convidou os amigos e se alegrou pela volta daquele filho. Mais tarde, já bem de tarde, o outro filho mais velho chega do campo e ouve o barulho da festa e pergunta a um dos servos: que festa é essa que está acontecendo na nossa casa? E ele diz: teu pai deu uma festa, teu irmão voltou e teu pai deu uma festa, teu pai está se alegrando pela volta do teu irmão. Mas aquele filho, aquele irmão, ficou muito aborrecido. Ao invés de se alegrar pela volta do irmão, não, ele ficou muito aborrecido. E chegou lá com o pai e disse: pai, o que é isso? Meu irmão foi embora, desperdiçou sua riqueza com as meretrizes, e eu, que sempre estive aqui do seu lado, lhe servindo, o Senhor nunca me deu um cabrito para comemorar com os meus amigos? E o pai voltou, todo carinhoso, e disse para ele: filho, tudo que é meu é teu. Aí, a gente entende, você não pegou porque não quis, mas tudo sempre esteve ao seu alcance. E então, amados, o que entendemos dessa história? Um pai amoroso, um pai que cuidava dos filhos, um pai que trabalhou muito, que conseguiu, juntou muita riqueza, e um dia o filho mais novo decide abandonar a casa do pai e ir em busca de aventura no mundo. Foi conhecer o mundo, foi dar uma volta no mundo. E agora trazendo essa parábola para as nossas vidas. Amados, quantas vezes não fazemos isso? Às vezes a gente diz assim: nossa, mas como esse filho era ruim, como ele era desmiolado, sem cabeça, foi fazer uma coisa dessas. Irmãos, muitos de nós também fizemos isso. Quantas vezes estivemos dentro da casa do Pai e um dia nos enchemos de vontade de dar uma volta no mundo e fomos. A casa do Pai não estava mais nos satisfazendo, nós queríamos encher a nossa vida com novas experiências. E fomos em busca de aventuras. E passamos um tempo. Mas lá descobrimos que não era o nosso lugar. Descobrimos que a casa do nosso Pai não é como o mundo. Na casa do nosso Pai tem amor. Na casa do nosso Pai tem carinho. Na casa do nosso Pai tem cuidado, aleluia.
Mas nada disso nos satisfez. E nós fomos embora. Encontramos outras pessoas e descobrimos que as pessoas com as quais nos relacionamos lá fora não trazem nada de bom para a gente. E glorificado e exaltado é o nome de Deus pelaquela pessoa que consegue voltar, que chega lá no curral dos porcos e se lembra que na casa do Pai é diferente. Agora, uma coisa muito interessante, da outra vez eu falei de oração e continuo falando de oração, porque a oração move a mão de Deus. Eu fico imaginando aquele pai, todos os dias na porta da casa, olhando para aquele caminho por onde ele viu o filho dele sumir. Ele esperava que veria aquele filho voltando. Agora, o que acontecia para que esse sonho fosse realizado? Ele ia orar. Amados, às vezes, os nossos filhos estão perdidos. E para conquistar os nossos filhos de volta para Deus, nós temos que orar, buscar a Deus, clamar ao Senhor incessantemente. Porque a oração move a mão de Deus. Muitas vezes, as pessoas se afastam da presença do Senhor e deixa para lá. Ah, é o livre-arbítrio. Cada um faz o que quer. Sim, aquele pai amoroso não impediu o filho de ir. Nenhum momento o texto diz que ele disse, não, meu filho, não vá. Ele deixou. Vai, você é livre. Mas em nenhum momento também o texto diz que aquele pai desistiu daquele filho. Ele ficou ali esperando, clamando, buscando, esperando em Deus que ele voltaria. E ele voltou. E a vitória dele foi completa. Enquanto o outro filho, muitas vezes, irmãos, o outro filho é aquela pessoa que está ali, às vezes dentro da igreja, trabalhando, fazendo tudo, mas não se importa com os outros. Ele não se alegrou nem um minuto, nem um momento, enquanto o filho voltou. Enquanto o pai dele disse, meu filho, esse teu irmão estava morto e ressuscitou. Estava perdido e foi achado. Mas assim mesmo ele não se importou. Tem muita gente, amados, dentro da igreja desse jeito, que se preocupa muito com as aparências, que quer fazer tudo bonito, que quer cantar bonito, que quer, sabe, mas amor mesmo não tem. Se ele vê o irmão caído, não tira um tempo para estender a mão para trazer o irmão de volta. Não se importa se aquela pessoa estava morta, está morta. Não se importa de fazê-la ressuscitar. Meus queridos e amados irmãos, dentro da nossa casa também acontece isso. Muitas vezes, os nossos filhos estão perdidos. Os nossos filhos estão nas drogas, estão nos vícios, estão no mundo. Nós que somos mães cristãs, você que é pai cristão sabe disso, como é difícil termos um filho fora da igreja, fora da casa de Deus, fora dos caminhos do Senhor. Dói muito no nosso coração. A palavra do Senhor diz, ensina a criança ou menino no caminho em que deve andar, e quando crescer não se desviará. E às vezes nós fazemos tudo isso, e quando ele cresce, ele vai em busca de outros caminhos, vai dar uma volta no mundo. Vamos desistir desse filho? Não. Pai, mãe, homens e mulheres de oração, nós vamos clamar, nós vamos descer. Vamos colocar o rosto no pó, aleluia, o joelho no chão, pelos nossos filhos. Não importa o que aconteça. Aí você diz, irmã, porque você não sabe. A minha filha se juntou com um traficante e foi morar com ele.
Isso é fácil? Não, minha amada, não é não. Sabe o que você faz? Você vai orar pela sua filha e pelo traficante que está com ela. Porque aquele traficante que você acha que é a perdição da sua filha, também é amado por Deus. Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas você acha que eu, que pago meus impostos, que sou uma boa pessoa, não tenho salvação? E um bandido, um traficante, um estuprador, um matador merece salvação? Merece. Porque a palavra diz que o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele ama do jeito que Ele ama a mim. Ele ama você. Ele ama o traficante. Ele ama o bandido. Ele ama o assassino. Ele ama o estuprador. Pode ser absurdo isso que eu estou falando para você, mas é verdade. Deus nos ama, apesar dos nossos pecados. Ele não ama o nosso pecado, mas Ele nos ama enquanto pessoas, enquanto pecadores. É por isso que devemos orar, que devemos buscar ao Senhor pelas vidas das pessoas. Muitas vezes a palavra do Senhor, aliás, a palavra do Senhor diz: ama o teu inimigo e ora pelo que te persegue. Mas a tendência das pessoas é amaldiçoar o seu inimigo. O verdadeiro cristão, aquele que anda verdadeiramente na presença de Deus, ele vai dobrar o joelho pelo inimigo, pelo perseguidor, porque nós sabemos, quem lê a palavra de Deus sabe, que a nossa luta, aleluias, não é contra a carne nem o sangue, mas contra os principados e as potestades. Amém? Então vamos continuar orando e buscando, e vamos amar as pessoas sem fazer acepção de pessoas. Eu tenho visto muita gente dizer assim: ah, bandido bom é bandido morto. Amados, enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Porque se você ora pelaquela pessoa que você sente que lhe perturba, ele vai acabar chegando ao arrependimento. E quando ele chegar ao arrependimento, aleluias, ele vai entrar no trono da graça e ele vai se tornar um filho de Deus. O pecado dele vai ser apagado. Muitas vezes nós estamos na igreja servindo ao Senhor e não lembramos de quem fomos no passado. A igreja está cheia de ex-prostituta, ex-traficante, ex-matador, ex-adúltero, ex-tudo. Porque nenhum de nós nasceu santo. Todos nós nascemos no pecado e muitas vezes antes de chegarmos na casa do Senhor, antes de encontrarmos a misericórdia de Deus, nós passamos pelo curral dos porcos. Nós chegamos na igreja todo enlameado, aleluias. E quando chegamos na igreja enlameado com as nossas vestes fedorentas, lamacentas, o Senhor da igreja nos abraçou. Do jeito que estávamos, aleluias. Porque Ele diz: vem como estás. Vem como estás. Eu não vim para os salvos, eu vim para os pecadores. É isso que Jesus diz: eu vim para os pecadores, aleluias. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes da alma, os doentes da mente, do coração, dos pensamentos, dos sentimentos. É esse que Deus quer. Foi por esse que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Foi por isso que Ele foi pregado naquela cruz, por todos nós. Jesus não faz acepção de pessoas. Então você que está desviado dos caminhos do Senhor, você que um dia servia ao Senhor dentro de uma igreja,
por algum motivo você foi afastado, volte para os caminhos do Senhor, porque Deus te ama. Jesus te ama do mesmo jeito. Não é porque você vai dar uma volta lá na rua que Jesus deixou de te amar, que ele passou a te amar menos. Não, meu irmão, ele te ama do mesmo jeito que sempre te amou. Deus é imutável. O amor de Cristo não muda. Aleluias. Volte para a casa do Pai. E você que está na casa do Pai, e que acha que aquele que te perturba deve sair da igreja, vai te converter. Vai te converter. Porque eu tenho visto, eu vi gente que entrou na igreja buscando ser aceita e não foi. E foi praticamente expulsa por aqueles que se julgam os convertidões, os salvos, entre aspas, porque aquele que é salvo abraça, aquele que é salvo ama, aquele que tem Cristo no coração age como Cristo. E Cristo não expulsa ninguém da sua presença. Cristo não faz acepção de pessoas. Cristo não constrange as pessoas. Cristo não fala mal das pessoas. Cristo não faz fofoca das pessoas. Pelo contrário, ele derramou até a sua última gota de sangue naquela cruz por mim e por você. E o mais incrível, irmãos, é que eu aprendi um dia desses, assistindo um vídeo de uma pessoa, que eu não sei se eu devo falar o nome dele aqui, mas é uma pessoa que eu sigo, é um arqueólogo, e ele fazendo uma pesquisa, disse que o vinagre que deram para Jesus Cristo beber era um vinagre que se lavava uma esponja, que servia de papel higiênico em Israel, na antiguidade. Irmãos, quando eu vi aquilo, eu chorei. Eu chorei muito. Chorei muito porque eu vi até onde Jesus Cristo foi humilhado por minha causa e por sua causa. Então não desperdice a oportunidade. Você que está lá fora, e você que acha que não tem mais jeito para você, tem jeito sim. Tem jeito. Quando abandonamos a casa de Deus e vamos para fora, para o mundo, muitas vezes, irmão, nós tentamos voltar e não conseguimos porque não temos força. Porque Satanás mina as nossas forças. Nós sabemos que precisamos voltar, mas não temos força. É por isso que é necessário o intercessor. É por isso que é necessário a igreja orar. É por isso que é necessário nós intercedermos incessantemente pelos desviados. Incessantemente. Vamos aprender, amados, a orar mais pelos desviados. Amém? Vamos orar pelos desviados. Vamos orar pelos desviados. A igreja do Senhor Jesus precisa que nos reunamos para orar pelos desviados. Orar por aqueles que precisam de ajuda espiritual. Amados, fique na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor derrame sobre você bênção sem medida. Amém? A paz do Senhor.